4 de maio e nós estamos aqui hoje para falar que chegou o dia da nossa imersão Renovo. Nós temos anunciado aí já desde o ano passado, falando da imersão, e chegou o dia. Hoje vai acontecer ali no Centro Regional de Eventos a imersão Renovo, e você que está em casa pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube da Cabana Church. Por quê? Porque você pode passar essas 12 horas junto com a gente para ser renovada, participando dessa imersão. Eu creio que vai ser um dia muito especial. Então, gente, você pode já se programar, já colocar aí para despertar teu relógio para às 9 horas da manhã poder estar junto com a gente nessa imersão. E hoje nós temos aqui, hoje o bispo não tá aqui, porque hoje nós temos a nossa sala, pastoras lindas, Oba! Que estão já na expectativa para nossa imersão. Bom Estamos dia! prontas pro Renovo. Bom dia, menina! Bom dia! Bom dia! Bom dia, com muita alegria, com muita gratidão, afinal de contas chegou. Chegou o dia de sermos renovadas. Isso mesmo. E quanta expectativa, né, Bispo, a gente tem para esse dia. Desde que, na verdade, a expectativa nasce antes do tema. Porque aí já tem um tempo de oração, clamando pelo tema daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E o desse renovo. Então eu creio que todas nós temos algo para ser renovado dentro da gente. E né? precisamos, né? Precisamos. Qual é a mulher que não precisa viver um renovo, né, espiritual, de estar ali, um renovo pessoal, né? Um renovo. Tem muita gente que só de entrar ali já vai ser renovada. Sair né? com a fé renovada, Com a né? fé renovada. Então, gente, hoje tá muita expectativa para esse dia. Felizes demais, porque chegou. E para você que tá indo, né? Tem muita gente assistindo, experimenta, que já tá indo para lá. Tem mulher que já foi lá pro ginásio já um tá dia lá antes. tempo, Meu um dia Deus antes. do São céu. Essa mulherada. Muitas caravanas, né, Bispa? Muitas Tem caravanas caravanas. de toda a região. E assim, o mais maravilhoso é que desde que começou a primeira edição da imersão, isso despertou em outros lugares ter a imersão também. Por exemplo, temos em Catanduva. Verdade, né? Eva! Vamos ter a primeira em Olímpia. É. E fora os outros ministérios, até porque a imersão, ela é do reino de Deus. Nasceu para abençoar outros ministérios. Quantos ministérios, quantas imersões nós já fomos fazer em outras cidades, né? Então isso é maravilhoso demais. Meu Deus. É maravilhoso Sim, demais. é bom demais saber que esse levantar das mulheres para entender que é tempo de buscar Deus, porque é uma imersão. Eu vou passar ali muitas horas na presença de Deus, escolhendo a melhor parte. Você pode escolher a melhor parte também. Eu sei que tem mulher hoje que vai ficar em casa, porque é o dia de ficar em casa, de limpar a casa, de organizar a casa. Fazer faxina. Mas que tal já deixar tua TV ligada e recebendo, né? Nós vamos receber pastores que são assim, tão usados por Deus para ministrar ali. Você tá com mais expectativa para ouvir quem? Ruth Catala. Ai, meu a minha Deus. África, né, gente? Ela, assim, conheço, né? Já tive a oportunidade de estar pertinho, de ouvir o que ela carrega. Uma mulher de intercessão, uma mulher de oração. Hoje, morando ali em Angola, né? Então, eu sei que ela vai ter muito para acrescentar. Claro que todos são maravilhosos, mas se a gente tem que falar de um que a gente está com mais expectativa. E você, sem sombra Flor? de dúvida. Gente, todos assim, né? Mas acho que você, Bispa Geisa. Eu acho que você sempre vem com uma palavra tão surpreendente. Eu acho que você vai nos surpreender. Oh, meu Deus Nesse- do céu! Aquela, sem pressão. Sem pressão, meu pai. Sem Agora, pressão, sem pressão não nenhuma, entra. né? Meu Agora Deus. tem pressão. Agora tem pressão. Agora tem pressão. Meu Deus do céu. Então, assim, expectativa mil para aquilo que Deus vai fazer. E também, assim, o ajuntamento das mulheres. Eu acho que essa união, uma atmosfera de tantas mulheres reunidas, eu acho que isso também move o coração de Deus, por isso que é sempre um derramar tão E maravilhoso. uma coisa muito legal, porque igual nós colocamos, né, nossas expectativas no Senhor, e é óbvio naqueles que Ele vai usar para nos abençoar. No entanto, quantos testemunhos nós temos de pessoas que estavam esperando de um palestrante,
Mas, na verdade, quem traz a resposta que ele precisa é a colega do lado. Com certeza. Sabe? É a colega do lado, é uma experiência que você tem, porque eu creio que é um mover profético, é um mover espiritual e tudo ali fala. Sim. Pra vocês terem uma ideia, tem uma querida maravilhosa que encontrou o amor da vida dela lá. Pensa que é só mulher? Ele estava trabalhando, um moço maravilhoso. Tá brincando. É verdade, a Fabi vai inclusive casar, né? E foi na penúltima imersão, ele já via ela na igreja, mas ela não sabia, ele bombeiro, inclusive, estava trabalhando voluntariamente lá. Ai, meu Deus, olha, esse babado é olha forte. o testemunho. Ele falou, ele contando pra mim que antes dele Foi na ir, última? na penúltima. Foi na última, Na isso. última. Na última, até porque ela foi pra São Paulo, ele tá indo pra lá, conheceu a família, tão noivo já. E ele falou assim, pastora, quando eu fui trabalhar, eu falei pra Deus, Deus, se a minha princesa estiver no meio daquele monte de mulheres, que eu possa ter o olhar só pra ela. Olha o que ele falou. E Que aí vai ter de chegou mulher lá, hoje lá, assim. se encontraram. E ela falou que ele olhou, começaram a conversar, pra você ter uma ideia, hoje ele também é voluntário lá no Instituto, conheceu lá e vai casar. Ou seja, mulheres, não ache que lá só tem os maridos das mulheres que estão lá. Não, tem solteiro também. Tem um solteiro Uau. em oração, de repente vai Preparado te pra encontrar. você. Imaginando a mulherada lá. Fica atenta, pode ser Fica não, atenta, é. pode acontecer. Pode acontecer. A possibilidade é mínima, né? Porque assim, a porcentagem de mulheres para homens, mas acontece. E aconteceu, gente. Quando eu for fazer o casamento dela, eu vou falar, essa aqui é da imersão. É tá bom? legal, fruto legal. da imersão. Muito bom, muito bom. Meu Deus. Por esse testemunho ninguém esperava. Por esse Pois testemunho, não. Ninguém. São tantos testemunhos, mas por esse a gente Mas não muito esperava. legal e né? Porque não é um verdadeiro, real. encontro homens e mulheres. E é engraçado, ele fala que eles se cruzaram num intervalo. Ela estava subindo a escada para poder ir para a praça de alimentação ou descendo, e ele estava de serviço. Quando ele olhou, falou assim, é ela. Gente! Fiquei chocada agora. Meu legal. Deus! Esse testemunho não, Já valeu. eu não conhecia. Ô, gente, nós vamos ouvir agora Jefferson e Suelen. Eles que vão estar, eu acho que assim, eles vão colocar aquilo lá Vai ser demais. Meu Deus. pra tremer, né? Já são demais. Eu acho que, meu Deus do céu, a mulher vai ter que se segurar pra não cair lá. Pra não cair. Tanto que a gente vai pular, celebrar, é uma alegria poder recebê-los aqui. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eles vêm na nossa região, na nossa cidade. é verdade. Olha só. Né? E eles vão estar aqui hoje com toda a banda, celebrando, vai colocar aquele ginásio pra cima. E nós vamos ouvir um pouquinho deles, daqui a pouquinho a gente já volta. Você que quer mais informações, que de repente tá no coração uma vontade de ir, como que eu faço? Tem lugar, você pode, né, ir até o ginásio, você pode ter informações lá dentro. Vai, acho que você que tá aí assistindo agora, tá com vontade pra imersão, nada te impede. Vai pra lá, vai começar às 9 horas da manhã. Chegando lá, você vai ter informações, né? Então, assim, eu acredito que você não vai ficar aí onde você está, não. Deu vontade de ir, Deus colocando no teu coração? Vai, corre pra lá, não vai perder esse dia, por quê? A próxima imersão é só ano que vem. Só ano que vem. Então, já tome a decisão, vai. Ah, mas eu não tenho roupa, mulher, né? Fia, qualquer calça que você colocar aqui, ó. Calça combina- preta, até estampado, Até gente. estampado, ó. Vamos fazer a pastora Vi. A gente vai desfilar? levanta, você você. também vai desfilar. Ela também vai, viu, gente? Olha aqui, gente, ó, deixa eu apertar aqui pra cintura ficar mais fina. E aí você vai assim, ó. Olha lá, ela ama. Olha! Gente, o sonho da pastora Vi é Meu pequena Deus, desfilar. Gente, sonho é pra ser vivido, vamos aproveitar as Gente, oportunidades. ela Olha aqui, ama. ó, estampa, tá vendo, gente? Então, não tem motivo. Peraí, ó. Vem agora. Brilho, vem cá. Não vou passar isso sozinha, imagina. É pretinho, gente, ó. Só que não é básico, vai lá. É um Pretinho, preto brilhante. básico. Olha lá, gente. Tchanan. Que Um charme. brilhinho, como de muitos brilhos. Muitos brilhos. Muitos brilhos. É isso, então não é Aí, motivo ó. pra não E eu ir, né? Me levanta também, então. Ó, a Bispo. clássica, ó. Afina agora. Ó, um preto, um pretão. E aí eu coloquei uma onça. Nossa, Que tá também bonito, eu combina gostei. muito. A calça de onça também vai combinar. Eu acredito que vai ter Pensei muita. nisso também. Vai ter muita onça, eu acho. Vai ter muita É, onça eu lá? acho. Olha aqui, gente, ó. Negócio de onça já combina também. Como o Bispo falou que era
laranja. É terracota É isso aqui, terracota, gente. É terracota lá, ó. Então, tudo que é da terra, você pode misturar. Zebra, onça, Nossa, crocodilo, nossa, zebra fica bom flores. também, verdade. Olha que legal, flores. Tudo que é da terra. Use a sua imaginação, abra o seu guarda-roupa, não importa. Qualquer coisa que você tem aí, E vai, bora. coloca e vai pra lá. Você pega a sua camiseta na hora, né? Você que tomar a decisão de ir agora, você vai pegar a camiseta lá na hora. Corre pra lá, porque eu sei que vai ser um dia inesquecível. Vamos de Jefferson e Suelen, a gente já volta falando com você um pouquinho mais sobre a imersão, sobre testemunhos. Eu sei que hoje é um dia muito especial e ainda hoje nós temos MDC com a pastora Vi. Não sai daí. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. E Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive, está para sempre. E Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Celebra o Cordeiro que venceu. Ele é digno de louvor. Aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. E Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. E Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive, está para sempre. E Jesus, ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Santo. Deixa eu falar um negócio pra você. Isaías teve a experiência de participar de um culto no céu. E quando ele chegou lá, ele viu anjos com 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos.
interessante é que o adorador não aparece, quem aparece é o adorado. O meu pedido hoje é que se ouça na terra o mesmo som que é entoado lá em cima. Se você puder, levante a mão para cima, porque nós vamos dizer santo, 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 santo. Santo, 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 santo. A terra vai ouvir o que o céu está cantando. Levante a mão, levante a mão. Meu Deus. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ele ressuscitou. Eu vou puxar de novo. Onde Vai, está? vai, Ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Meu Deus, meu Ó Deus. morte, onde está tua vitória? Que se ouça. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que se ouça na terra o mesmo som Que os anjos cantam lá no céu. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ele é santo, ele é poderoso, ele é santo, ele é exaltado, ele é poderoso. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te louva. Tu és adorado, tu és adorado. Santo, santo, santo. Olha aí, Jefferson e Sueli, os dois ministrando junto. Eu tenho muita vontade. Eu nunca fui num show dele, gente. Eu nunca vi. Só mas também nunca foi, sabia? Meu Teve em casa Deus. eu não consegui ir. Nossa, eu vou ficar... Meu Tô na Deus. expectativa, porque eu amo eles. Eu também tô na expectativa. Ele ministra, ela ministra. É, muito São lindo. os dois de e eles trazem junto com a unção profética, a unção de alegria, né? Porque não tem como a gente ouvir, não se emocionar e pular e querer estar nessa verdade. presença. Vai ser sensacional demais. Eles carregam algo maravilhoso mesmo. A gente não vê a hora. A gente tava falando aqui também. A imersão são 12 horas. A pastora Vi falou algo muito pontual. São 12 horas de imersão. De repente você não consegue ir agora de manhã. Dá pra ir à tarde? Com certeza, gente. Dá pra ir agora, por exemplo, eu trabalho agora de manhã. Tô no meu trabalho, tô assistindo o programa. Vai na parte da tarde. Eu trabalho até a tarde. Vai mais pra parte da noite. Porque a gente divide em 3 partes, né, Bispa? Sim. Então, manhã, tarde e noite. Dá pra você ir ser muito abençoado. E assim, ao contrário de que muitas pessoas falam, né? O melhor fica pro final, né? Mas não é assim não, viu? Não. O Senhor, Ele fala individualmente com cada um e da maneira que Ele cada quer. hora, né? Cada jeito. Sabe, é tão bom forte tudo. porque a imersão é um completo.
Só que dentro desse completo, você talvez não possa participar das 12 horas. Então, aquele horário que você for, é a hora que Deus vai falar com você. Então, não se preocupe se for só de manhã, se for só à tarde, se for só à noite. Lá é tudo fala. Então, você tudo é profético, né? Tudo é profético, tudo é preparado para poder Deus ter esse encontro com você, te marcar e te renovar. Isso é mais importante. Gente, nós vamos agora acompanhar do que foi a última imersão. Porque nós estamos falando. Nosso programa de sábado agora, muita gente nos conhecendo agora, né? Você que não conhece o que é imersão, a gente está falando aqui, você vai ver, acompanhar a nossa última imersão. Sente a atmosfera, sente a unção, vai, sente. Depois você vai tomar decisão. Eu acho que depois depois desse a vídeo, última, você vai tomar decisão. Você não vai resistir. De assistir online, de estar com a gente, pode rodar. 23 de novembro de 2024. Esse dia vai ficar marcado na vida de muitas mulheres que se abriram para viver uma transformação na sua identidade. Saímos da nossa cidade meia-noite. A gente acordou 4 horas da manhã para vir. E aí eu saí de casa com essa expectativa de encontrar mulheres assim como eu, sedentas da palavra. É a minha primeira conferência, mas a minha expectativa tá lá em cima. Minha terceira imersão. Bom, chegar aqui e ver esse monte de pessoas, várias mulheres unidas com o mesmo propósito, que é buscar mais de Deus, dá muita motivação pra gente, uma alegria sem igual. Cheguei aqui com uma expectativa de não só receber, mas de levar tudo aquilo que eu aprendi para outros lugares. E hoje a gente trouxe muitas mulheres, viemos com uma microfã, com muitas mulheres que estão sedentas pela presença do Senhor. Eu tenho certeza que hoje o céu vai se abrir por aqui. Eu quero sair daqui hoje com a minha identidade renovada. Tem algo diferente aqui, todo mundo tá falando. Tem algo especial que Deus tá derramando. Olha só, você está numa imersão. Olha quanta mulher aqui. E eu sei que as mulheres que saírem daqui com essa identidade na mão não serão mais as mesmas. Foram 12 horas de muita palavra, louvor e adoração. O que aconteceu aqui hoje foi surreal. Antes de Deus levantar a sua casa, Deus quer te levantar primeiro. Fazia tempo que eu não via uma atmosfera tão poderosa de adoração como eu vi agora pela manhã. Dá pra sentir na pele, assim, esse sentimento de cada uma, essa fome, esse desejo de mais de Deus. Cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei quando ninguém te via! Eu cheguei quando ninguém acreditava! Você não tem noção de como eu estou saindo daqui abençoada, cheia do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que mulheres sairão daqui porque só está começando. Com a sua identidade afirmada, reafirmada de quem elas são em Deus. E uma mulher, quando reconhece a sua identidade em Jesus, ela é totalmente liberta e curada. Hoje foi o dia que o Senhor levantou um exército com a missão de levar essa transformação aos 4 cantos dessa terra. Chegou a hora de viver tua verdadeira identidade. É filha de Deus, é diplomata dos céus, é varoa virtuosa. Estou saindo daqui completamente com a minha identidade renovada em Cristo Jesus. Mulheres que precisam do teu abraço, que precisam do teu toque mais íntimo, Jesus, possam se sentir abraçadas pelo teu Espírito Santo. A cada imersão, nós somos surpreendidos pelo poder de Deus. Você é separada, você não é estranha, você é escolhida. Você não é estranha, você é escolhida. E nessa imersão identidade, eu posso te afirmar com toda certeza, é o melhor e mais incrível que nós já vivemos até aqui. Já tô na expectativa para a próxima imersão. Se prepare, porque em maio de 2025 tem mais. E nós vamos sair daqui dessa imersão preparadas para a próxima imersão. Imersão Renovo. Porque eu descobri que quando você diz sim para o chamado,
Quando você diz sim, Senhor, usa-me, o Senhor vai te usar do jeito que você está. E Ele vai fazer da sua maior fraqueza a força que Ele tem na sua vida. Eu declaro isso sobre você, você que tem passado momentos de fraqueza, desejos de desistir, vontade de jogar tudo para o alto, dizer, Senhor, eu não dou conta. O Senhor está falando assim para você, ei, eu faço você dar conta, eu sou a tua força no meio da fraqueza. E o Senhor me mostra nessa manhã que eu vim aqui para um tempo de destravar e despertamento de muitas mulheres aqui nesse lugar. Aleluia. Deixa eu me organizar agora aqui. Eu trouxe uma palavra pontual para essa hora. E o que é, gente? Não consigo ler por causa da luz. Aluna, as alunas Casa de Isabel, todas as turmas, Deus abençoe. Gente, as alunas são assim, gente. E eu digo que as alunas da turma 6 são as piores. A turma 6 é a turma do barulho. Mas nós temos aí a T10, T11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nós vamos abrir agora a 12ª turma. Se eu não me engano, dia 21 agora vai ser a abertura. Se você quiser ser aluna e participar dessa família, você está super convidada para estar com a gente. Mas eu trouxe uma palavra para essa manhã e eu queria que essa palavra atingisse seu coração. Esse tema é tão lindo sobre estações. E uma das coisas que eu percebo no Senhor é que Ele se move através de estações na nossa vida. E uma das coisas que eu mais admiro em mulheres é as mulheres que sabem andar na sua estação. As mulheres que sabem andar de maneira apropriada na sua estação. Elas não só andam de maneira apropriada nas suas estações, mas elas têm o mantimento necessário para cada estação. E nós estamos vivendo um tempo no Brasil como nunca outro. Um tempo de treinamento. Eu lembro que em 2020, no ano de 2020, no momento da pandemia, eu tive um tempo com o Senhor de oração. Eu quero dizer para você que momentos de crise são momentos que nos convidam a estar a sós com o Senhor, para receber direções específicas no momento da crise. Eu quero dizer que o momento da crise não veio para te matar, ele veio para te fortalecer e te promover. Sabe, o gigante Golias não veio somente para desafiar o povo de Israel, mas para conferir uma autoridade a Davi e promover Davi na sua nação. Momentos de crise são verdadeiras promoções do alto. Enquanto alguns estão desesperados, outros já estão se alinhando nas fileiras do exército de Deus. E eu lembro que na pandemia eu tive uma visão muito clara de um exército de mulheres. Um exército alinhado de mulheres. E eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Eu estou convocando um exército. Eu estou chamando um exército de mulheres. E eu falei, Senhor, como que vai ser feita essa convocação? Eu lembro que enquanto eu orava, eu via cartas sendo colocadas debaixo da porta, convocando pessoas, convocando mulheres. Hoje eu entendo que essas cartas são ministrações. Ministrações que te alcançaram no YouTube, livros que você leu, verdadeiras cartas do céu te convocando para esse tempo. E eu falei, Senhor, mas como que é um exército? Eu falei, uau, o Senhor está chamando. Eu esqueci, e eu não sabia que um exército, para ser convocado, primeiro, ele precisa passar por um treinamento. Eu acredito que nesses últimos 4 anos, pós-pandemia, que nós estamos vivendo, nós como igreja estamos vivendo um tempo de muito treinamento e de amadurecimento. Ontem, enquanto eu orava por essa conferência, por essa imersão nesse dia,
o Senhor me mostrava claramente Esther. E eu dizia: Senhor, por que o Senhor está mostrando tanta Esther nessa última semana? Porque Esther precisou ser treinada para ocupar um lugar que Deus já tinha desenhado para ela. Existem mulheres que estão aqui, o Senhor já desenhou um lugar para você, Ele já estabeleceu, mas você precisa ser treinada. Sabe qual é a principal característica das mulheres que Deus vai usar nos últimos tempos? Elas são ensináveis. Coração pastoreável, ensinável. Por isso que você está vendo tanto estudo bíblico de mulheres. Nunca se viu tantas mulheres dentro dos lares, reunindo em poucas, nos prédios, para estudar livros, para fazer grupos. Alguém já leu aí o Mulheres Enraizadas? Foi o segundo livro que eu escrevi. Enquanto eu escrevi esse livro, Deus falou assim comigo: filha, esse livro é uma ferramenta para as mulheres no Brasil. Vai ferramentar muitas mulheres que já carregam uma unção, já carregam um chamado, mas tem vergonha de ministrar, tem vergonha de se mover. Elas vão se encorajar, elas vão chamar as vizinhas, as amigas, elas vão começar a serem treinadas para ministrar. Eu sei que em muitos lugares estudaram esse livro, fizeram leituras juntas. Deus está nos treinando para algo muito maior do que nós mesmas. Há alguns anos atrás no Brasil, isso aqui era praticamente impossível. Uma conferência, um ginásio completamente repleto de mulheres apaixonadas, famintas pela presença de Deus. É um tempo de treinamento como nunca antes. Nós estamos vivendo esse tempo. Nós temos quantas pastoras aqui que pastoreiam igrejas? Levanta sua mão bem alto. Isso. Você que é líder e também do Ministério de Mulheres, levanta sua mão. Isso. Você que é auxiliar, você que ajuda lá na sua igreja, levanta a mão bem alto. Isso. Deus está capacitando você nesses dias. Se prepare para treinamentos do céu que são do alto. Agora, quem aqui que não é pastora, que ainda não está ativamente no chamado, mas que sabe que o Senhor chamou você para cuidar de mulheres, o Ministério de Mulheres queima no seu coração, levanta a mão bem alto. Levanta a mão. Isso, o Senhor está ungindo você nessa manhã. Ungindo você nessa manhã, tirando todo medo. Todo medo agora é trocado por uma ousadia que vem do Espírito Santo sobre você. Eu declaro unção em favor do alto sobre a sua vida. Aleluia. E de tantas estações que nós possamos atravessar com o Senhor. Nós estamos vivendo uma estação agora de estabelecimento. Como nunca antes, você vai ver a igreja brasileira se estabelecendo em lugares novos. Ano passado a gente fez uma conferência lá no sul, em setembro, e o Senhor me mostrava uma raiz de uma árvore que não ficava só no quintal dela, mas uma raiz que estendia suas raízes para outros lugares. Igreja, se prepare para ocupar lugares que você nunca ocupou. Se prepare como Esther, aí há lugares que você nunca foi. Deixa eu te falar uma coisa, a rainha da Pérsia não era uma persa, mas era uma judia, uma mulher chamada por Deus. Esther foi chamada para fazer algo que nunca ninguém havia feito, mas ela foi treinada para isso. Sabe essa guerra que você está enfrentando? É treinamento. Sabe esse lugar que você está dizendo: Senhor, me tira daqui, Senhor. Sabe esse desafio que você diz assim: eu não vou dar conta não. O Senhor está falando para você: é treinamento. Deixa eu treinar você para a obra que eu te convidei há muito tempo atrás. Eu quero te assegurar que existe um padrão divino para a sua vida. Na dor e no labirinto das coisas que parece que não há um plano, que você vaga assim rumo de caverna em caverna, eu quero dizer para você que, no entanto, Deus tem um plano estratégico e está levando você para um propósito específico. Às vezes a gente olha para a nossa vida e parece que nada está acontecendo de extraordinário.
Se você soubesse que você já vive o extraordinário de Deus. Quando você lava a sua roupa, lava a roupa dos seus filhos. Quando você tem uma máquina de lavar cheia. Às vezes a gente fala, meu Deus, até quando? Primeiro a gente tem que agradecer ao homem que criou a máquina de lavar roupa, gente. A pessoa que criou essa máquina, ela foi muito usada por Deus. Mas quantas vezes nós reclamamos daquilo que é privilégio? Uma máquina cheia de roupa suja significa que você tem uma família, que você tem filhos saudáveis, que você tem uma casa para cuidar. E isso é extraordinário. É extraordinário. Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que é luxo? Luxo não é ter uma bolsa cara. Luxo não é fazer grandes viagens em lugares maravilhosos. Luxo é ter manhã calma. É acordar um pouco mais cedo e ter uma manhã calma. Tomar um café da manhã calmo. Isso é luxo. Luxo é comer sem pressa. É ter uma vida bem organizada. É comer sem pressa, sem correria. Luxo é ter uma noite bem dormida, um descanso do Senhor. Luxo é ter quem nós amamos por perto. Isso é luxo, você tem quem você ama por perto. Luxo é estar presente. Eu digo que o chamado chama, é maravilhoso estar aqui, mas eu gostaria muito de hoje estar na minha casa com as minhas filhas. Se você pode fazer isso hoje, quando você chegar em casa, abraça seu marido, abraça suas filhas, seus filhos. Isso é extraordinário. Mas eu quero dizer que nós estamos passando por um tempo de estabelecimento. E eu queria que você abrisse 2 Samuel 2:1. Segunda Samuel 2:1. Estão pedindo para apagar a luz, é isso? Essa aqui? Essa lá? Ó. Glória a Deus. Vamos ler juntas aqui? 2 Samuel 2:1. E sucedeu que depois disso, que Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E o Senhor disse: para Hebrom. Até aqui. Eu quero trazer o primeiro segredo no tempo do estabelecimento. Que existem tempos que Deus nos prepara, mas existem momentos que Deus nos estabelece. E por muitos anos, eu lembro que eu aprendi a lidar muito bem com o treinamento. Eu sabia lidar com a escassez, eu sabia lidar com um momento difícil, mas às vezes a gente não está preparada para viver a abundância do Senhor, para ser estabelecido, para aquele dia, aquilo que a gente tanto orou, aquilo que a gente tanto buscou vai acontecer. Eu quero dizer, as promessas do Senhor para a sua vida não morreram. Algumas pessoas que estão aqui estão vivendo um tempo de verem as promessas dormirem, mas na hora certa, assim como o Senhor lembrou de Ana, a palavra diz muito claro, e o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor nunca esqueceu de Ana, mas teve um dia que o Senhor falou: eu vou me lembrar dela, das promessas que eu tenho sobre ela. Então, se você está vivendo esse tempo, pode ter certeza. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender no tempo que o Senhor começa a estabelecer, e Ele vai estabelecer coisas na sua vida, Ele vai responder orações, Ele vai trazer graça e favor do alto, é que você consulte ao Senhor.
E você pergunte ao Senhor: Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo fazer? Eu digo para vocês que a mim era mais fácil fazer essa pergunta antes. Eu não tinha tantos convites. A minha vida não era tão agitada. Eu era só uma dona de casa cuidando da família, uma pastora auxiliar do meu marido. Era tão mais fácil eu tomar essa atitude de perguntar. Mas hoje, diante de tantos convites, diante de um tempo de estabelecimento, é sabedoria da minha parte para tudo que eu estou fazendo e perguntar: Senhor, eu devo estar lá? Senhor, eu devo ir lá? Quando você pergunta para o Senhor as direções que Ele precisa te dar, você começa a ser mais pontual. Deixa eu falar para você, Deus está tirando da sua mão a metralhadora. Escute, mulheres, o que eu estou falando para você. Nesses dias, Deus está tirando a metralhadora da sua mão. São mulheres com metralhadora, vão metralhando tudo sem alvo. Vão falando demais, falando o que não é para falar. Uma metralhadora quando ela não está bem. Meu marido foi militar por 20 anos. Quando ela não está bem segura ali pelo soldado, ela pode até causar mais danos do que o alvo que ela foi planejado. O Senhor está tirando de você uma metralhadora e Ele está chamando as snipers do reino de Deus. As mulheres que com um tiro só resolvem toda uma situação. Elas são estrategistas, elas têm uma visão. Elas estão posicionadas nos lugares estratégicos. Eu não sei se você já viu os snipers trabalhando, mas eles são posicionados em lugares que ninguém vê. Talvez ninguém te vê, mas os céus te olham como uma poderosa sniper de Deus. Deus tem interesse em você. Deus tem interesse em você, porque nessa manhã Ele está aqui para sarar as tuas dores. Lembra que eu falei? Deus está aqui para te anunciar uma nova estação. Anote quem você precisa perdoar. E isso te traz dor. Isso me traz dor, bispa, porque hoje ele está vivendo com outra família e eu estou sozinha. Isso me traz dor, porque é como se eu tivesse uma placa na minha testa, divorciada, e eu tenho vergonha. Isso me traz dor. Anota as tuas mágoas. Eu estou magoada com aquela pessoa, eu estou magoada com aquelas, eu estou magoada, é tanta mágoa. Será que você não percebeu que essa mágoa está te abafando? Que essa mágoa está te deixando num lugar, você travou, você parou. Todo mundo vive todas as estações, mas você parou numa estação só. Você parou. É normal, gente. Todos nós passamos por dias maus, dias bons. São as estações da vida, é normal. Mas eu estou falando com gente aqui que parou, que travou, porque a mágoa te travou, porque a mágoa te paralisou. Presta atenção. Nós damos muita atenção às nossas dores. Enquanto você não superar essa dor, você não vai ser capaz de caminhar com confiança e direção ao que Deus preparou para você. Todas vocês sabem que
Na época do Covid eu perdi a audição. E a pastora Viviane estava falando aqui, eu falei, olha só como as dores olha o que as dores faz com a gente. E eu falei assim, eu nunca mais vou conseguir pregar, eu nunca mais vou conseguir rir, eu nunca mais vou conseguir ser eu mesma. Eu perdi quem eu era, eu não sabia mais quem eu era. E por causa da dor, eu poderia ter dado atenção à minha dor e falado assim, nossa, surda, nossa, parei, nossa, não consigo, e ter abafado e parado nessa estação. Mas eu tô para te falar que foi nesse meio da dor que eu falei, eu não vou olhar apenas para essa dor, mas eu vou olhar para aquele que cuida de mim e que tem propósitos na dor. E se hoje acontece uma imersão como essa, porque eu escolhi não olhar para a dor, mas escolhi olhar para o Senhor e falar, Senhor, nessa dor, se o diabo pensa que eu vou parar, eu vou fazer mais. Se essa dor veio para falar, acabou, agora é o seguinte, se prepara, porque essa dor, deixa ela aqui, tá doendo, tá aqui, não tô ouvindo, tá aqui, tá difícil, deixa ela quieta aqui, mas maior é aquele que está em mim. O meu propósito de vida é maior que essa dor. O chamado de Deus para mim é maior que essa dor. É por isso que eu quero que você identifique. Sabe por quê? Tem gente que tira o olhar do alvo, que é Cristo, e coloca o olhar só na dor. Qual que é o teu alvo? Qual que é o teu alvo? Presta bem atenção. Tem gente que se tirar a dor dela, esquece ela, né? Porque eu só sei reclamar, porque eu só sei falar disso. É o seguinte, o meu alvo é Cristo. Independente das dores, eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenho alcançado, mas apóstolo Paulo, homem de dor? Sim, de muitas dores. Mas olha o que ele fala: não penso eu mesma que o já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Fala assim, é dessa forma que eu vou ver as coisas. E se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, você que está aí pensando de modo diferente, o apóstolo Paulo fala assim, Cristo, o próprio Deus te esclarecerá. É Deus que vai te esclarecer as coisas. O próprio Deus vai te esclarecer
todas as coisas, porque antes de fazer, Deus anuncia aos seus. Olha essa frase. O fracasso raramente tem a ver com o que passamos. Presta atenção. O fracasso, repete, fazer igual eu faço com o Benício. Repete. O fracasso raramente tem a ver com o que eu passo. Mas tem tudo mas tem tudo a ver com aquilo que eu deixo de viver. Tem esse fracasso, tem essa dor, ele não vai mais te impedir de ir. Fala para tua irmã, essa dor não vai te impedir de ir. Essa dor não vai te impedir de ir. Olá, que alegria poder estar aqui compartilhando com você esse momento MDC, Minhas Doses de Cura. E estamos falando de renovo, né? É esse o tema da nossa imersão, nesse dia tão maravilhoso, tão pontual. E tem uma mulher na Bíblia que eu tenho certeza que talvez você já ouviu falar dela. O nome dela é Ana. E está relatada em 1 Samuel. Ana era uma mulher que tinha uma esterilidade nela. Ela não podia gerar filhos. E a palavra diz que ela sofria demais com isso. Mas demais mesmo, ao ponto dela entrar em um caminho de depressão. Porque a palavra diz que ela não comia, ela não bebia, porque ainda para piorar a situação, na época dela, ainda bem que era só na época dela, uma mulher que não gerava dava a liberdade do seu esposo ter outra esposa para assim continuar a linhagem dele. Então, essa Ana tão maravilhosa tinha sim uma rival, porque era a Penina que tinha filhos com o seu marido. E a palavra diz que não era um filho só, eram mais filhos. E essa Penina irritava Ana de uma tal maneira ao ponto de Ana não comer, não beber. Só que tinha um detalhe. O marido de Ana, chamado Eucana, era apaixonado por Ana. A palavra diz que ele amava ela tanto ao ponto de olhar para ela e falar assim: Ana, por que você está chorando? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Imagina, ele tinha uma autoestima muito elevada. Falar isso para uma mulher triste, amargurada por falta de um filho, mas ele falava. E a palavra também diz que naquela época, quando eles subiam para oferecer sacrifícios ao Senhor, ofertas ao Senhor, ele dava para Penina, para os seus filhos a oferta, mas para Ana ele dava porção dobrada. Então quer dizer, Ana era amada pelo seu esposo, desejada pelo seu esposo. Ana tinha recurso, ela era bem remunerada, porque ela tinha porção dobrada de tudo aquilo que o seu marido dava para os filhos e para outra mulher. Só que tinha um problema em Ana que muitas vezes tem em nós e que isso desencadeia uma depressão. É você olhar somente para aquilo que você não tem. Quando a gente começa a olhar só para aquilo que nós não temos, ou olhar pior, só para aquilo que o outro tem, isso começa a trazer uma angústia no nosso coração, porque assim, de braço dado com esse sentimento vem a ingratidão. Sabia disso? Que todas as vezes que você só começa a olhar para aquilo que você não tem, a ingratidão está junto, porque você não consegue ser grato por aquilo que você tem. E Ana foi assim durante anos, até que um dia o renovo chegou no coração dela. Ela se posicionou e a palavra fala que ela foi até o sacerdote e ela se dobrou ali com amargura de alma, mas dentro do coração dela ela falou: é agora, eu não quero mais ser assim. E hoje eu estou desafiando você a mudar a tua história através do posicionamento e dizer: eu não vou mais ser assim. E pastor, eu não consigo. Consegue.
consegue. Porque se Ana, naquela situação, ela conseguiu, e detalhe, se você for depois do versículo 12 do capítulo 1, você vai ver que quando ela começa a clamar com amargura de alma, aquele que era para abençoar ela, falou assim, você está embriagada, julgou ela. Tem momentos na tua vida que as pessoas que mais você espera que vai te ajudar, vai te julgar. Porque isso faz parte do plano de Deus para a tua vida. Dói falar isso, mas é verdade. E ela olha para ele e fala assim, não, Eli, eu não tô bêbada, eu só tô com muita amargura de alma. E aí ele fala, então tá bom, vai e Deus vai conceder o que você pediu. Ela podia não ter acreditado, afinal de contas ele errou, não errou? Falando que ela estava embriagada. E agora ele está falando que ela vai engravidar, mas a verdade era a fé que estava no coração dela. Tem momentos, minha querida, tem momentos, meu querido, que a única coisa que você vai ter é a fé. Chegar e falar assim, ou é agora ou não é nunca mais. E vai ser agora. É agora que Deus vai mudar a sua história. Só que aí ela acreditou, teve fé, mas ela agiu. Porque quando ela volta para casa, a palavra fala que ela teve lá um momento com seu esposo e dali ela gerou a Samuel. E o renovo foi tanto na vida de Ana, que ela prometeu que se tivesse um filho, entregaria. E ela foi lá e entregou. Então que você nessa manhã, sabe, nessa manhã tão linda para nós, principalmente para nós mulheres, que você entenda que quando Deus traz um renovo no teu coração, Ele quer te renovar por completo. E quando você é renovada, não tem percas, não tem perdas. Você vai renovar para viver o novo de Deus todos os dias. E sabe o que aconteceu com Ana? Ela foi lá e entregou. E você pensa o quê? Que ela ficou sem nada? Não tem mais filho? Não, ela gerou um profeta. A palavra fala que ela ia todos os anos olhar o profeta, ela levava uma túnica, porque ela vestia o filho dela do propósito, do futuro que ele tinha. Então levante nessa manhã para ter um renovo. Pare de olhar só para o que você não tem. Olhe para aquilo que você tem, porque o que você tem é muito para o Senhor, em nome de Jesus. Esse foi o nosso MDC. Encerrando, gente. Não estamos encerrando. Não, estamos começando. Estamos vindo. O nosso dia tá só começando. E você pode pegar aí, ó, deixa o link aí, por favor, porque o povo pode acompanhar, né, a transmissão ao vivo, direto lá do Centro Regional de Eventos. Deus abençoe o teu dia. E amanhã nós te esperamos na cabana, às 10 e às 18 horas e em Catanduva, às 10 e às 18 horas. Endereço de lá? Rua Amazonas 1370. Rua Amazonas 1370. 70. Estamos indo embora, que Deus abençoe você. Senhor, que cada filho teu que está acompanhando esse programa agora possa viver esse renovo, que o Senhor possa trazer esperança, assim como trouxe para Ana, que o teu filho, a tua filha possam ser renovados para gerarem a promessa, para viverem a promessa. Nós abençoamos o teu sábado e que essa unção de renovo venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos vemos. Beijo. Tchau, gente. Vai escrever assim: Jesus Cristo mudou o meu